Olá, pessoal da biblioteca, bem-vindos ao Old School Biblio, o melhor podcast da biblioteconomia. Confere aí o que rolou na conversa com os bibliotecários Gustavo Nogueira, Miriam Cris e Gustavo Ren sobre educação continuada e atuação do bibliotecário em instituições privadas. Confere aí! Olá pessoal, sejam bem-vindos. E aí, Miriam Cris, seja bem-vinda, como você está? Olá, Gustavo Ren, como é que você está, meu nobre? Tudo tranquilo? Olá, Gustavos, tudo ótimo. É um prazer para mim participar dessa iniciativa com vocês. Fala, Gugão, beleza, brother? Tamo junto. Tudo bom, Miriam? Um prazer revê-la, ou melhor, reescutá-la. Sempre bom contar com os amigos para bater um papo, especialmente sobre biblioteconomia, sobre nossa profissão, sobre essas ideias e sobre esses problemas e debates que a gente tem em mente, né? Então, vamos tentar aí trabalhar mais uma vez nisso. É isso mesmo, bicho. E assim, é muita problemática, digamos assim, dentro da nossa área, né? Em especial porque nós não somos preparados para gerir, por via de regra, né? Não saímos gestores da graduação e por muitas vezes nos deparamos com não só as práticas teóricas e técnicas da catalogação e da indexação, mas também nos deparamos com outras situações que envolvem a gestão, né? Tanto a parte administrativa, a parte burocrática, como também outros cenários, né? Que foi por esse motivo que a Miriam foi lembrada para falar um pouquinho mais do trabalho fantástico. Quem não segue a Miriam nas redes sociais não faz ideia do que está perdendo. Uma profissional assim, que foi muito além de ser só bibliotecária, ou seria o contrário, Miriam? Será que você nos mostrou que é possível ser mais sendo bibliotecária? Comenta aí um pouquinho das tuas peripécias como bibliotecária. Gente, vamos lá, né? Senta que lá vem a história. Eu moro no Ceará, me formei em biblioteconomia na Universidade Federal, fiz especialização na UES em pesquisa científica, depois fiz um mestrado em administração na própria Unifor, que é a empresa que eu atuo hoje, e tenho mais 2 especializações, uma em metodologias da educação à distância e a outra em metodologias da docência, que é uma que está em andamento, e eu quero fazer mais uma. Então, vou fechar com 4 especializações e pretendo estudar ainda sempre, né? Porque eu acho que isso é fundamental. Estudo é sempre muito importante. Quando você é única em uma biblioteca particular, você faz de tudo, né? Você faz desde o administrativo até o técnico. E tem que fazer com aquele sorriso no rosto, né? Pensando sempre no usuário, pensando sempre no cliente. E durante essa minha trajetória, eu sempre trabalhei em universidades particulares, tive outras atuações, né? Como no Infam, montei algumas bibliotecas também de instituições particulares, mas o que eu percebi? Que nós não estávamos, né? Nós não estamos muitas vezes preparados para administrar efetivamente uma biblioteca. Poxa, que massa, Miriam. Muito bom, Miriam, muito bacana essa sua introdução sobre sua formação, né? Eu fiquei impressionado com a quantidade de especializações que você fez, né? Isso mostra muito bem essa sociedade do aprendizado contínuo, mas também mostra a importância das especializações, né? Que é lato sensu, é uma pós-graduação lato sensu e que elas são meio escanteadas, né? Quando comparadas aos mestrados e tal, mas a gente vê por aí no mercado de trabalho que elas são bem valorizadas e o que você falou agora mostra isso muito bem, né? E você disse que quer fazer mais, achei isso muito interessante. E você traz algo que a gente não costuma ver tanto, né? O que é mais habitual, digamos assim, é ver o pessoal sair da graduação, fazer uma especialização, pular para o mestrado, pular para o doutorado
e um pós-doc depois, muitas vezes, ingressar na docência, né? E você se especializou várias vezes, né, em várias áreas. E aí eu te pergunto, essas especializações foram de caso pensado? Você achou que era conveniente ou foi uma coisa programada? Eu vou fazer isso porque eu quero desenvolver isso e aquilo na biblioteca. A minha intenção sempre foi unir a teoria com a prática. Eu acho que quem vivencia, ele tem um olhar muitas vezes diferente de quem apenas conhece a teoria. Então, eu trago essa escolha, né, das especializações sempre para a minha realidade. E vou citar alguns, né, casos. A especialização em pesquisa científica, ela me trouxe uma série de possibilidades, porque depois eu passei a ministrar formações, né, capacitações dentro da biblioteca para um público muito específico, como, por exemplo, os alunos do programa de saúde coletiva, os alunos do programa de direito constitucional. Então, na verdade, eu faço isso até hoje, né, como professora convidada, para um público do direito especificamente, lá na Unifor. Também dou aula na Universidade de Fortaleza e em outras instituições também. Sou conteudista. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Essas especializações, elas foram alavancando uma série de oportunidades. E aí a docência, né? Como é que chegou a docência? Eu sempre recebi convites para ministrar aulas, mas até então eu fui me preparando cada vez mais e efetivamente eu só comecei a dar aula sendo remunerada por isso depois do meu mestrado. Foi uma decisão minha, eu já tinha convites antes, mas eu achava que eu deveria ter o título de mestre e isso traria um peso, né, para a minha vida, um peso não só com relação ao título, mas ao conhecimento adquirido. E então, por conta dos convites, né, eu pensei, poxa, eu acho que eu preciso me especializar. E claro, fui fazendo diversos cursos, né, durante esse processo de docência do ensino superior, mas a especialização me traz um olhar mais voltado para a pedagogia, e eu acho importante. Eu acho que não é só entrar em sala de aula, você tem que entrar para encantar os alunos, né, encantar o seu público. Eu terminei a graduação em 2003, né, no final de 2003, e depois eu comecei a atuar profissionalmente. Sempre trabalhei em bibliotecas universitárias e durante esse meu processo eu passei 11 anos na Universidade de Fortaleza trabalhando na biblioteca. E aí a experiência lá foi muito rica, né? Porque é uma biblioteca muito grande, com muitos títulos, e lá eu fui de tudo, né? Eu comecei num setor que se chamava multimídia, que era quase uma lan house, né, que alugava os computadores para os alunos usarem e fazerem pesquisas, mas também atuei no setor de referência, né, que eu amo, adoro, acho que é um setor que faz diferença em toda a biblioteca. E depois nós criamos um setor que se chamava GID, Gestão da Informação Digital. Nesse meio tempo, eu fui tendo contato com muitos fornecedores de bases de dados, né? E por isso que eu ministrava as aulas, me tornei Mendeley Advisor aqui no Brasil, eu fiz a certificação internacional, tenho, né, essa titulação também. E aí eu fui percebendo a necessidade que as pessoas tinham de desvendar a pesquisa, sabe? Dou aula de metodologia da pesquisa, mas não chega a ser isso, não chega a ser a metodologia. As pessoas não sabem muito bem como pesquisar, né? Nesse mundo informacional tão grande que nós temos hoje, de um crescimento exponencial. E eu percebi claramente que ali eu tinha um nicho de mercado. Então eu comecei a estudar muito sobre as bases de dados, né? E dentro da biblioteca desse meu contexto, eu participava de todo o processo de assinatura dessas bases. E aí eu já de antemão falo, a decisão de uma assinatura, ela tem que vir, né, entre os docentes e discentes daquela área em parceria com a biblioteca. Não só de um lado e não só do outro lado. Em algumas instituições, as tomadas de decisão com relação à escolha de uma base de dados, muitas vezes não tem o dedo, né, não tem a parceria de um bibliotecário. Eu acho isso inviável. E nós sempre recebemos lá na Unifor muitos fornecedores, por mais que naquele momento não tivéssemos intenção de comprar
de assinar o conteúdo, mas nós precisávamos conhecer os produtos que estavam sendo disponibilizados. E claro, os congressos eles também fazem muita diferença com relação a esse processo. Então, nós recebíamos os fornecedores e depois eles mandavam as propostas, os modelos de contrato, e aí eu comecei a ficar bem craque, como o povo diz, em ler contratos, né? Sabendo discernir os prós e os contras e me aproximando de duas áreas que fizeram a diferença na minha vida profissional. O setor jurídico, né? Já que todos os contratos eles versam juridicamente, é um acordo entre as partes, e o setor de tecnologia, porque aí também não era suficiente assinar um conteúdo se eu não tinha um aparato tecnológico para fazer toda aquela instalação, toda aquela manutenção do processo. Por exemplo, um SSO, né, de uma base de dados internacional. E você trouxe um aspecto bem interessante, Miriam, que é o fato de conhecer os produtos, né, de receber os fornecedores, ainda mesmo sem a intenção de comprar. Porque eu acho que isso vale para tudo na vida, né? Se você não conhece os produtos que estão disponíveis no mercado, você não tem um senso crítico para poder avaliar. E muitas vezes o gestor da instituição vai pelo mais simples, né? O mais barato. E a gente sabe que o mais barato não necessariamente vai ser o que vai atender às necessidades do aluno, né? Do seu usuário. Em especial quando a gente recebe aquela pergunta: me indica que base você indica? Me indica uma base boa e barata? Como é que você vai poder indicar alguma coisa sem conhecer o perfil do aluno e principalmente se você não conhece os produtos que estão à disposição no mercado? E claro, a participação nos eventos, né? E ver o que está sendo atualizado, o que tem de novo, empresas novas, serviços novos em empresas que já conhecemos. Isso é sempre muito, muito saudável para se manter atualizado e poder ter esse senso crítico do que é um produto bom. E me chamou a atenção também o que você falou a respeito de ser expert, né, de ganhar experiência em ler contratos, que nós não temos muito esse hábito, né? O bibliotecário recebe a indicação de uma base, passa para o pessoal do financeiro, mas não faz ideia, por exemplo, se o acesso é perpétuo, se vai poder fazer download, se o banco de dados é da instituição ou se é da empresa. Isso é bem importante que a gente não vê em momento algum durante a graduação. Isso é algo de fato que só no dia a dia, e se a pessoa tiver esse interesse de ir atrás para compreender a modalidade dessas aquisições. Sim, hoje eu sei discernir, por exemplo, quais são as principais ferramentas numa base de dados de livros nacional, por exemplo. Né? Porque como eu conheço várias, eu sei quais os pontos negativos e os pontos positivos de cada base. E outra, eu sempre me coloco no lugar do aluno. Eu, enquanto aluno, o que eu desejaria, né? Dentro de uma base de dados, dentro da interface. Hoje eu também sou usuária do Kindle, né? Como pessoa física, né? E não como pessoa jurídica. E gosto da experiência, e gosto de algumas bases de dados nacionais, né? Citando uma ou outra ferramenta, mas às vezes eu brinco, meu Deus, se eu fosse montar uma base, eu acho que eu saberia claramente o que tem de melhor e de pior, né, para colocar e para tirar, digamos assim. É isso mesmo, eu fui aprendendo no cotidiano, né, na minha rotina dentro da biblioteca e lendo muito, claro, né, lendo sobre cada tipo de modelo de negócio, porque você tem uma assinatura, você tem uma compra perpétua, você tem outras modalidades dentro das bases de dados, né? Se ela é uma base nacional ou internacional, se é no modelo empréstimo, né? Ou se você dá para o seu aluno acesso 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana, ilimitado, se o ex-aluno vai ter ou não acesso, é só para o aluno ativo, o egresso também terá. Então, todos esses processos, eles devem ser vistos, né? Também, por exemplo, com relação ao tempo de resposta de cada base de dados. Essa semana, eu, enquanto usuária de uma base de dados nacional, eu esperei por mais de 1 minuto para visualizar uma obra. Então, enquanto aluno, né, passando para o lado da bibliotecária, eu não gostaria que meu aluno passasse por isso. Eu estava estudando e
busquei esse livro, mas para mim é inviável. O time das pessoas hoje é um time muito diferente, né? Nós temos um processo muito acelerado. Hoje nós estamos ao celular, vendo TV, ouvindo alguma coisa. Nós somos, né, multi-informação por vários canais. O que a pessoa quer? Ela quer velocidade, ela quer atenção, ela quer agilidade em todo o processo. Mas existem tantas bases de dados maravilhosas, gratuitas, né? Aí entra a nossa versão pesquisador/curador, né? Curador de conteúdos digitais que são relevantes para toda a nossa comunidade acadêmica, comunidade como um todo, não precisa ser só acadêmica e científica, a comunidade do seu bairro, se for uma biblioteca pública, se for uma biblioteca, né, escolar, nós temos uma série de opções. Eu acho que essa curadoria de conteúdos digitais é muito relevante. Se a sua biblioteca não tem fomento, se não recebe investimentos, você pode sim usufruir de bases de dados gratuitas, que são open access. Eu poderia citar várias aqui em vários contextos, desde cinema a matemática, por exemplo. Acho que a gente vai ter que fazer um episódio somente com essas bases de dados secretas aí da Miriam, hein, Gugão? Isso é uma coisa muito interessante nessa parte de contrato, porque realmente o bibliotecário e todos os livros que a gente lê sobre processo de seleção, né, aquisição, essas coisas, o bibliotecário deveria fazer parte, mas nem sempre faz, né? Ainda mais no Brasil, onde tudo é muito burocrático, tudo é muito, né, departamentalizado. A gente quer colocar cada pessoa, né, cada profissional para fazer uma coisa, e aí acaba criando muitas etapas, né, nesses processos de aquisição e tal. E eu acho muito interessante ver uma bibliotecária atuando nisso com propriedade, né? Agora, Miriam, como é que você vê a parte da valorização do profissional? Tipo, você é uma profissional altamente gabaritada, experiente, assume talvez até funções além do que se espera, né, de um bibliotecário, mas qual é o retorno que a instituição onde você trabalha, né, te dá? Como é que funciona isso? Gustavo, concordo 100% com você com relação ao excesso, né, de burocracia que nós passamos realmente. Mas aí cabe um ponto que é muito interessante e que faz parte, né, da nossa vida como um todo, que são as relações interpessoais, um bom network sempre, né, porque querendo ou não querendo, isso abre muito o mercado, abre muitas portas para que você consiga, dentro da sua instituição e de outras instituições, um espaço. E aí, falando sobre espaço e atuação, vale salientar que o bibliotecário, ele tem que sair um pouco daquele ambiente físico, né, e também do ambiente que o torna bibliotecário apenas. Por quê? Porque eu devo trabalhar só na biblioteca? Não, eu posso trabalhar em outros setores da minha instituição, eu posso trabalhar em outros segmentos. A questão é, o bibliotecário tem uma visão empreendedora, que eu acho que falta, né? Intra e empreendedora, as duas, né? Intra no sentido de intraempreendedorismo e também empreendedora, já se você quiser, né, passar a ter um próprio negócio e um segmento bem específico. Com relação ao investimento que foi feito em mim, eu acho que foi um investimento bem alto, mas faço valer a pena, né, cada centavo desse investimento. Eu realmente tive incentivo para participar de vários congressos, de vários cursos, dentre esses cursos de formação de novas lideranças dentro da minha instituição, e isso realmente me fez, né, alavancar em uma série de pontos, né, da minha carreira profissional, e eu trago isso também para o todo. Eu sou muito grata. Muito bom, Miriam. É muito bom a gente ver como é importante, né, os bibliotecários, primeiramente, serem responsáveis por sua própria formação, depois, né, que concluem a graduação, porque a gente tem essa mania de culpar
a universidade, como se a universidade fosse responsável por entregar tudo o que existe, né? Quando na verdade a universidade ela é somente o primeiro passo de uma carreira que será muito longa, né? E essa parte do intraempreendedorismo e interempreendedorismo é mais bacana ainda, né? Mostra que a gente precisa correr atrás do nosso espaço, né? A gente precisa saber se colocar, né? E crescer. Já sou seu fã e estou mais fã ainda agora. Agora, queria fazer uma pergunta que eu acho importante, né? Mas claro que é uma pergunta delicada. Assim, eu queria saber o quanto isso impactou na sua remuneração, né? Tipo assim, depois que eu fiz todos esses cursos, que eu mudei de cargo, eu passei a receber, sei lá, 10% a mais, 20% a mais. Como é que é isso? Ou, tipo assim, não faz diferença? Você hoje está recebendo a mesma coisa que receberia se tivesse na biblioteca da instituição. Como é que é isso? Se você puder responder, é claro. Na verdade, eu tenho que fazer uma soma, porque aí eu não tenho apenas uma remuneração. Eu acho que essas capacitações, elas me proporcionaram outras atividades, dentre elas, por exemplo, a docência. Eu comecei a ser convidada para ministrar cursos, palestras, disciplinas, né? E aí é uma preferência minha dar aula na pós-graduação, não dou aula na graduação. E um outro ponto interessante é convites, por exemplo, para elaboração de conteúdo. Que mais? Eu confesso para vocês que eu não trabalho mais, né, assim, para ganhar mais dinheiro por falta de tempo, porque convites, eles são sempre bem-vindos, mas eu não consigo assumir todos. Então, além do up, né, que eu recebi no meu salário da minha principal atividade, eu tenho várias outras atividades que vão agregando o valor, né, o meu valor mensal, meu prolabore mensal. Uau, mais interessante do que eu pensava, né? Mas assim, você está mostrando aí como toda essa sua formação, ela ampliou a sua atuação dentro da sua instituição, né? E creio que, não sei como é que é o seu tempo, mas de repente até fora da instituição talvez também tenham surgido alguns convites, né? Isso aí sem dúvida. E de repente você está até abrindo um espaço para outros bibliotecários, ou pelo menos melhorando a visão que as pessoas têm dos bibliotecários, né? Do que é que um bibliotecário pode efetivamente fazer. E aí, vendo nesse sentido, como é que você vê os seus colegas, né, bibliotecários, tanto na sua instituição quanto também em outras, né, no sentido assim, se eles também estão buscando esse espaço, se eles conseguem se colocar, se eles conseguem entender que existe um espaço que o bibliotecário ele pode participar também dele, né? Como é que você tem visto isso? Primeiro assim, eu sinto uma certa retração, talvez uma certa timidez por parte de algumas pessoas, ou uma preferência de fazer um serviço mais técnico, né, mais focado dentro das bibliotecas, mas o fato é que vários ambientes teriam um espaço, um acesso para um bibliotecário devido aos nossos conhecimentos de base dentro da graduação, só que eles não são aproveitados. Então, as pessoas até se admiram, né, algumas vezes quando eu digo que a minha formação inicial é como bibliotecária. E eu sempre quero deixar bem claro para o meu público, né, seja no curso, seja numa aula, numa disciplina, para qualquer nível, né, dentro da instituição, que eu sou bibliotecária, que eu tenho orgulho da minha profissão, e aí eu acho que esse orgulho, ele transparece aos olhos das outras pessoas. Vou citar alguns casos. Por exemplo, sempre recebi convites para fazer curadoria de conteúdo para a área jurídica, né? De forma bem pontual mesmo. Ajudar, por exemplo, juízes, desembargadores, com informações para a tomada de decisão. Essa mesma questão surge muito bem dentro das empresas. Na área de educação à distância, o bibliotecário teria um papel
espetacular na produção de conteúdo, porque é muito relevante ao nosso conhecimento com relação à BNT, à APA e outras normas, é fundamental. Em um mundo repleto de documentos digitais, uma organização, né, seja física ou digital de documentos, espetacular, com a ordem, com o conceito que um bibliotecário já traz da sua formação também. Então são tantas áreas e eu acho que está faltando só um empurrãozinho, sabe, para as pessoas irem e tomarem aquele espaço. Caraca, gente, o papo tá muito bacana, tá muito massa, mas para não ficar tão longo, vamos ter que encerrar o nosso bate-papo, pelo menos por enquanto, né? Quem sabe vem a segunda parte aí desse bate-papo com a nossa mega empreendedora Miriam Cris. Miriam, muito obrigado, né, pela sua participação. Deixa a tua consideração final, qual recado que você deixa para o pessoal que está em instituição privada, também quem está em instituição pública, para que possa perceber quais que pode ter mais espaços dentro da instituição. Deixa teu recado. E Guga, manda tuas considerações finais também. Eu só tenho que agradecer pelo convite. Eu acho que todas as vezes que nós temos a oportunidade de falar sobre a nossa profissão e como ela pode ser vista, né, com outros olhos e mais valorizada, é sempre muito importante. Agradeço demais pelo convite. Um abraço. Cara, parabenizar aí o Gugão, trazer profissionais de altíssimo gabarito para participar do nosso podcast. Agradecer e parabenizar a Miriam aí pelo trabalho, né? O que a Miriam me ensinou é que a gente não pode ficar esperando que a universidade nos forme por completo, até porque realmente não é essa a ideia da universidade. A ideia da universidade é somente nos colocar no mercado, é o start, né? É o início de tudo, né? Mas a gente precisa continuar estudando, precisa continuar, né, se capacitando, precisa continuar trazendo novos conhecimentos para a nossa carreira, né? Então, aprendi hoje com a Miriam isso, né? Ela conduziu a própria carreira e conduz ainda, né, para isso, né, para esse momento onde ela está. E ela mostra que ela que é responsável por sua carreira, por seu desenvolvimento profissional. Eu achei isso muito bacana, né? Então, parabéns, Miriam, e muito obrigado aí ao Gugão por esse trabalho aí no nosso podcast. Então, muito obrigado e até a próxima.